Boa noite, meu povo. Boa noite. Só verificando aqui a qualidade da live. Vamos ver aqui como é que tá. O negócio tá 12. Tá no 12. Gente, firme. Segundou. Segundou. Estamos aqui mais uma segunda-feira para falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, comentar e discutir, conversar sobre Jesus. Na última live, nós introduzimos, né, sobre o Sermão do Monte, começamos a falar sobre as bem-aventuranças, né? E nós dividimos, né? Essa é a segunda live de uma série de 3 que nós vamos fazer. Já falamos sobre Mateus 5. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 6 e semana que vem vamos falar e finalizar essa série com Mateus 7. Na semana passada nós introduzimos, né, fizemos esse panorama geral, panorama histórico, esse pano de fundo. Eu vou até retomar algumas coisas em relação a isso que nós conversamos na semana passada. Até para dar uma embasada, vamos recapitular algumas coisas, coisa bem rápida. Mas hoje nós iremos conversar sobre Mateus 6 e sobre vamos dar continuidade, né, essa linha de raciocínio em relação a essa contraposição que Jesus faz ao Império Romano, aos fariseus, à filosofia da época e os costumes da época. É uma coisa muito, muito importante para nós, como cristãos, pessoas que seguem Jesus, pessoas que estão aqui, que foram alcançados pela graça, pela misericórdia. Esse pano de fundo do evangelho e da conduta como seguidores de Jesus, né? E eu acho que o Sermão do Monte, ele é um dos alicerces da vida cristã, da vida do ser humano, né? Nós, como seguidores de Jesus, ele resume muito bem, né? Por mais que tenha muita coisa, muitas estruturas que são embasadas nesse alicerce, mas aqui é um dos pontos de origem que nós começamos talvez a até discipular, né? Apresentar Jesus para novos convertidos, para novos membros de igreja. Então, assim, para nós iniciarmos essa live de hoje, nós vamos retomar aqui vamos passar por alguns pontos que nós falamos na semana passada. Primeiramente, que é o panorama histórico, né? Nós vamos entrar aqui, nós estamos falando, né, do Sermão do Monte. Do Sermão do Monte. E nós fizemos uma pequena apanhado histórico sobre isso, né? Nós pegamos e colocamos aqui que nessa época nós estávamos com a supremacia do Império Romano. Eu não sei se vocês lembram, nós comentamos que nessa época que o Império Romano estava no auge, no estardalhaço, era guerra para um lado, era governo do outro, era conquistando o outro. Então o Império Romano estava no auge da sua história. E tudo que era feito, o Império Romano sabia, o Império Romano autorizava. Então, assim, nós estamos aqui no ápice do Império Romano. Nós também falamos sobre os 400 anos do período de silêncio, né? Silêncio. Vocês vão desculpando a letra aí. Nós falamos sobre os 400 anos, né, do período de silêncio, que está ali mais ou menos em Malaquias e Mateus, no final do Antigo Testamento, com o Novo Testamento.
Nós não temos nada escrito, nada, nenhum tipo de relato sobre Deus usando profetas, usando homens, se revelando às pessoas, trazendo mensagem, nada escrito, nada revelado a nós sobre isso. Então, nós tratamos esse período como um período do silêncio, né? Onde Deus ele não falou com a humanidade, não falou com o seu povo, né? E não há esse relato para nós. Então, temos esse período de silêncio. E também temos aqui que nós conversamos sobre a espera do Messias. A espera do Messias. O povo judeu, o povo hebreu, os israelitas estavam há muito tempo esperando um Messias, um rei, quem eles confiariam para tirar ele sobre o jugo dos romanos, quem eles confiariam para trazer a terra deles de volta, sobre um general de guerra, um rei que enfrentaria esse império que estava colocando os judeus, né, em opressão. Então, assim, nós estamos vivendo aqui esse contexto no momento, o contexto histórico total sobre nesse momento que Jesus fala do Sermão do Monte. Então é com esse pano de fundo que nós estamos fazendo a exposição do Sermão do Monte. Então Jesus está aqui colocando todo a cultura, toda a parte filosófica, toda a parte religiosa, toda a parte cultural em xeque, né? Onde nós estudamos o Sermão do Monte, onde Jesus está contrapondo. Jesus está se colocando como um antagonista, né? Está se colocando como uma figura de oposição a tudo que está sendo ensinado. Se os romanos ensinam isso, Jesus vem e ensina isso. Se os fariseus estão ensinando isso, Jesus vem e ensina isso. Ou pega e faz e aprimora, aumenta a régua, como nós vimos semana passada em relação às leis radicalizadas, né? Se antes a minha lei, se a lei era isso, eu não só vou fazer isso, como eu vou aumentar a régua sobre a traição. A traição não é só a conjunção carnal, não é você chegar lá e, né, ter esse momento, a intimidade, não. Eu falo, se você já olhou para a mulher, se você já sentiu no coração, você já pecou. É ele aumentar essa régua, ele aumentar o padrão, ele radicalizar a lei. Então, nós estamos vivendo essa contraposição de Jesus. E aqui, só para recapitular Mateus 5, nós começamos a falar, primeiramente, né, sobre as bem-aventuranças, depois nós partimos, né, nós dividimos Mateus 5 em 3 blocos, né, que são as bem-aventuranças, o sal e a luz, onde fala a questão de como as pessoas que Jesus chamou, elas são sal e elas são luz, as pessoas que chamam a atenção, pessoas que elas não têm, é natural delas ser esse ponto onde as pessoas veem um tempero na terra, veem algo diferente, veem a luz, né? E o terceiro bloco seria a lei radicalizada. Aqui, nesse momento, em Mateus 5, Jesus ele nos apresenta quem é o cidadão do reino, né? Quem é o cidadão do reino? Quem e como ele se relaciona em Mateus 5. Em Mateus 6, ele dá continuidade disso com outro foco. Qual que se Mateus 5 ele está falando sobre quem é o cidadão do reino, aqui em Mateus 6, ele fala como que esse cidadão ele pratica a fé, onde ele deposita a sua segurança e como que ele lida com as adversidades da vida, como que ele lida com a pressão do dia a dia, como que ele lida com as tentações. Se aqui em Mateus 5 ele está apresentando o cidadão do reino, está apresentando como que ele é a conduta dele, como que deve ser o olhar dele para a nação, a sociedade, a cultura, ao império. Aqui em Mateus 6 ele traz algumas contraposições, alguns tópicos de como o cidadão pratica a fé, onde que ele deposita sua segurança e como que ele lida com essas enfermidades, como que ele lida com as situações da vida. E aqui nós vamos dividir Mateus 6 em alguns blocos também para ser um pouco didático, certo? Aqui nós vamos trabalhar
Deixa eu mudar aqui o quadro. Aqui nós vamos trabalhar o bloco 1 como religiosidade secreta. Bloco 2. Nós vamos trabalhar riquezas e senhorio. Vai perdoando a letra I. E o bloco 3, nós vamos encerrar falando sobre ansiedade e confiança. Ansiedade e confiança. Esses são os 3 blocos que nós vamos trabalhar para ser um pouco mais dinâmico e ter um pouco mais rápido, né? Para a gente não ficar prolongando muito a live. Aqui são 3 temas que nós temos uma questão em comum, que é como que a gente trata a governança da nossa vida e quem que governa a nossa vida. E aqui nós vamos começar a leitura e expositivo de cada versículo. Às vezes a gente vai ler 1 ou 2 para ser um pouco mais didático também na continuidade da explicação. Mas aqui o bloco 1, a gente já começa com a religiosidade secreta. E o versículo 1 já diz assim. O versículo 1 já diz assim. Se você puder abrir sua Bíblia, se você tiver a Bíblia aí do seu lado, ou se você quiser só ouvir, eu vou falar versículo por versículo aqui, mas seria interessante você acompanhar. A minha Bíblia, ela é a versão NVI, tá? Cuidado. Versículo 1, 6:1. Cuidado. Não pratique os atos de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se o fizerem, não receberão recompensa do Pai de vocês que estáis no céu. E o versículo 1, ele dita todo o bloco 1. Todo o primeiro bloco, ele dita a cadência dessa separação. Por quê? Porque aqui nós trazemos a essência dessa exposição, que vai até o versículo 18. Aqui, quando ele fala sobre o ser visto, sobre praticar algo e ser visto, o visto aqui, se você for procurar a raiz da palavra ser visto, aqui vem do grego, que eu vou até anotar aqui para vocês pesquisarem depois, que chama... Eu não sei nem se eu vou conseguir pronunciar isso direito. Chama teatenai. Teatenai. Que na raiz da palavra vem o teatro. Performance. Vem espetáculo. É com essa palavra aqui, teatenai, que nós conduzimos o primeiro bloco todo. É com essa raiz de palavra que nós conduzimos o primeiro bloco todo. É dessa palavra que nós devemos embasar tudo que nós falaremos aqui para frente, porque o primeiro bloco tudo tem a ver tanto com teatro, tanto com performance, tanto com espetáculo. Tudo aquilo que Jesus vem falando, ele não vem falando de forma literal muitas vezes, às vezes sim, às vezes não, mas sim muito pela motivação. A motivação que nós empregamos naquilo que nós estamos fazendo. Quando ele fala, cuidado, não pratiquem
os seus atos de justiça diante de outros para serem vistos por ele, ele está falando assim, não é a questão de do que você está fazendo, mas sim a motivação de como está o seu coração. Você está fazendo aquilo, aquela bondade, aquela generosidade, aquilo que você está praticando, é porque você realmente quer fazer a bondade, ser generoso, ou está praticando o que Jesus fala, ou porque você quer algo, quer ser visto, quer ser colocado num patamar onde as pessoas te olhem, te valorizem, te deem algum tipo de autoridade, te dê algum tipo de benefício em relação a isso, ou é só pelo ego. Então, assim, é a partir dessa ótica que nós vamos estudar o primeiro bloco. E nós vamos para o versículo 2 agora, que ele fala sobre esmolas. Assim, quando deres esmola, não toqueis trombetas diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derem esmolas, não deixe a sua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola não seja, para que tua esmola seja em secreto. Então teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui ele fala sobre tocar trombeta, né? E aqui ele fala sobre a parte figurada, né? Não é sobre você causar estardalhaço, falando, nossa, deixa eu dar aqui 10 reais para esse mendigo na rua aqui. É tipo influência, pegar o celular e começar a gravar na rua aqui, olha aqui, eu tô entregando 10 reais pra esse mendigo aqui, tô dando esmola pra esse rapaz aqui que ele tá precisando, e começa a postar, nossa, coitado. Jesus vem falando e vem repudiando esse tipo de atitude. Atitude onde nós queremos nos gloriar, nos vangloriar, colocar as nossas atitudes de um pedestal onde nós queremos total atenção, queremos total holofote em cima dessas atitudes que nós estamos fazendo. Jesus vem falando assim, ó, que a tua mão esquerda não se faça saber o que a tua mão direita está fazendo. E aqui é muito engraçado, porque quando a gente vai estudar a raiz mesmo da palavra, vem da tradução, vem falando da mão esquerda e vem da mão direita, ele realmente, essa frase vem falando sobre as duas mãos, mas ele vem com a seguinte conotação. Você tem que fazer, mas de uma forma que, quando você faça, seja de coração, seja pela sua bondade, pela sua honestidade, seja porque realmente você quer fazer o bem, e você fez, você esqueceu. É isso. Você esqueceu do que você fez, você esqueceu que deu esmola, pela generosidade. Você chegou ali, realmente tem alguém precisando? Tem alguém precisando de uma cesta básica? Tem alguém precisando de um arroz, de uma carne? Tem alguém precisando de um remédio? Tem alguém precisando que você pague uma consulta médica? Que você faça qualquer tipo de... Beleza, ótimo. Que isso não vire um museu de generosidade. Que isso não vire uma galeria de troféu de generosidade. Você fez? Ótimo. Esqueceu. Que isso não fique remoendo a ponto do seu ego vir a inflar. Que você não fique fazendo isso a ponto do seu ego tomar conta de si e falar assim, nossa, eu sou bonzão, eu ajudo, eu consigo dar R$1.000, eu consigo fazer aquilo, nossa, eu dou a oferta, eu consigo dar R$10.000 de oferta. Amém, glória a Deus. Esqueceu, deu, fez, esqueceu. Que o seu ego não seja inflado com isso. E nós vamos continuar aqui. Só que antes de nós continuarmos, a pergunta que eu acho que é muito válida que nós façamos para nós mesmos, que é assim, quando a gente ajuda alguém, qual que é o primeiro impulso? Guardar o segredo ou contar? Você já parou para pensar? E esse é uma régua niveladora, né? Uma régua niveladora, que é uma coisa que nós mesmos podemos fazer, que é uma autoanálise, né? Para ver qual que é a motivação do nosso coração. Quando você ajuda alguém, você vê alguém que precisa, você vê alguém necessitado, alguém precisando realmente, qual que é a primeira reação que você tem? É falar assim, olha... eu ajudei a pessoa, ou falar, não, é isso, amém, glória a Deus. Que se for para alguém ficar sabendo, que seja ajudado, que fale, que não saia da sua boca. Que você faça essa autoanálise com você. E caminhamos aqui, Jesus falando sobre oração, aqui versículo 5, do 5 ao 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas
Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. E em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao teu pai que está em secreto. E aqui nós entramos de novo a questão desta palavra, que é a questão do teateai, a teatenai. Questão do teatenai. Teatro, performance, espetáculo. Quando você for orar, quando você quiser fazer um devocional, fazer um momento de adoração, um momento onde você quer se entregar para Deus, que isso não seja um teatro, que isso não seja uma performance, que isso não seja um espetáculo, que isso seja onde? No secreto, no seu quarto em secreto, no seu quarto onde ninguém te vê, onde você pode se derramar, se esbaldear na presença, onde você pode ser quem você é, falar o que você quiser, falar o que você sente no seu coração, sem que as pessoas vejam isso como um teatro, vejam isso como uma pessoa que é mais uma pessoa que é mais capaz, uma pessoa que é mais religiosa, que é uma pessoa que tem mais presença. Isso quando Jesus fala, vá ao seu quarto, feche a sua porta, vá lá e ore ao seu pai que te aguarda, que te espera, que te anseia você no secreto. Ele está falando assim, vem, mas venha você, só você e seja você mesmo. Quando ele dá a figura de linguagem de quarto, eu não sei se eu tenho eu tenho um livro onde mostra a figura da casa antiga, da casa, eu até lembrei agora, de como que era a moradia antiga, sabe? A moradia no período histórico de Jesus, né? Contemporânea a Jesus. E a casa era, imagina, um quadrado, uma caixa, né? 4 lados tranquilo, em cima é o local onde eles tinham para subir lá, para fazer oração, inclusive aquela parte onde Pedro lá vê aquela visão dos lençóis com as 4 pontas descendo, Pedro está em cima de uma casa assim, mas o quarto geralmente é o local de mais intimidade da pessoa, daquela época, o local onde raramente outras pessoas entravam, era o local lá no fundo da casa que provavelmente, na maioria das vezes, só tinha uma janelinha, uma entrada de ar assim, de ventilação, que a pessoa entrava e o que ela fazia lá dentro, ficava lá dentro. É com essa perspectiva, é com esse contexto que Jesus está falando, vá para lá e que ninguém saiba o que você está fazendo, ninguém saiba que você está orando, que ninguém saiba como você está orando e qual motivação que você está orando, que eu venho, eu que estou aqui te espero no secreto. E aqui nós entramos com mais uma pergunta, sua oração mudaria se alguém pudesse ouvir? E aqui é de novo sobre a performance, sobre nós estarmos sobre a ótica do teatenai. Teatenai. Nossa, eu acho que eu até escrevi esse negócio errado, né? Teatenai. Deixa eu apagar aqui, caso vocês queiram procurar depois. É teatenai. T-A-T-Nai. É com essa ótica aqui, ó, que nós estamos aqui, ó. Se você se autoavaliar, a sua oração, a forma como você era, mudaria se você estivesse num círculo de oração, lá com os jovens? Mudaria se você estivesse na igreja? Ou a mesma oração que você faz no seu quarto é a mesma que você faz na igreja? Aqui eu estou falando não do conteúdo dela, mas sim sobre a motivação que você está orando. É para orar pela minha família, pela família dos outros, é para orar pela igreja, pela cura do irmão. A forma como você ora, como você se entona, a forma como você está ali no meio da congregação. Você está buscando que tipo de olhar? Que tipo de olhar? É esse olhar de teatro, performance, espetáculo? Outra pergunta que nos instiga a fazer essa autoanálise. E aqui nós entramos numas partes mais conhecidas da Bíblia, cristãos, não cristãos, ateus, enfim, que é a parte do Pai Nosso, onde Jesus já fala. Jesus fala como se ora, como se posiciona em oração, e a gente tem algumas coisas para falar sobre essa oração. E aqui a gente entra no versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado
seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos bom dia, dá-nos o bom dia, dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui Deus, Jesus, ele não está explanando uma regra, está falando assim, ó, você tem que orar assim todos os dias, desse jeito, se não fizer tá errado. Não, ele está dando um modelo. É um modelo de oração. É um modelo que você pode se basear para as suas orações, tanto no secreto como fora do secreto, para que haja uma estrutura, para que um cidadão do reino seja reconhecido e que o coração dele seja alinhado com o que está sendo pedido. E aqui, se a gente for destrinchar a oração pelo todo, aí vai dar só uma live só para isso, né? Mas eu peguei alguns pontos e anotei aqui para trazer para vocês, que é a parte dessa oração, que é assim, Pai Nosso. O Pai Nosso, quando ele falando sobre o acesso filial, sobre o não protocolar, sobre a informalidade, sobre a proximidade, falando de você, de não ser uma figura distante, ser realmente um pai, ser o nosso pai. Santificado seja o seu nome. A primeira preocupação do cidadão do reino não é a própria necessidade, é a honra a Deus. A primeira coisa é a honra a Deus. Santificado seja o teu nome. Aí nós vemos uma estrutura se construindo. Uma estrutura, talvez, de prioridades que você possa interpretar assim. Eu acho que seria interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui, numa estrutura de hierarquia, a submissão antes da petição. A agenda de Deus, entre aspas, o querer de Deus, ele é mais importante que o seu querer. Do que a nossa agenda, do que aquilo que nós queremos para nós mesmos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós pulamos pão de cada dia. Qual que é o pão de cada dia? A dependência diária, a não acumulação, o pedido é o hoje, não o estoque, não ter aquilo em abundância por 3 anos, por 10 anos, mas o hoje. É o viver o hoje e pedir que o hoje Deus nos dê a graça da vida, da misericórdia, do sangue derramado, da fé. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, assim como perdoamos. A única linha do Pai Nosso que Jesus aprofunda logo depois do versículo 14 é o perdão recebido e o perdão praticado. Então, assim, ele enfatiza a questão do perdão, a questão de ser perdoado, a questão de procurar o perdão do próprio Deus, de perdoar e liberar perdão. Não nos deixe cair em tentação. Reconhecimento da própria fragilidade. O cidadão do reino não confia na própria força. Pelo contrário, ele se entrega ao querer, à vontade, ele se entrega à direção e fala e reconhece que tudo é por conta do Deus Altíssimo. Nós entramos em mais uma pergunta de instigação, de autoanálise, que é a pergunta que você pode fazer para si mesmo e se autoavaliar. Quando você começa a orar, você começa com você mesmo ou você começa com Deus? A prioridade, você já começa pedindo, começa agradecendo, começa exaltando o nome do Senhor, ou já vem direto, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso. Qual que é o nível de hierarquia das suas orações? Qual que é o nível de prioridade? Outra avaliação para ver como está o nosso coração, qual o nível da saúde espiritual que nós estamos tendo. Nós entramos aqui no versículo 16. E eu tô correndo assim, gente, porque é muita coisa. Senão a live fica muito grande. Senão a live fica muito extensa. Tá? Então, assim, eu tô tentando ler rápido, falar rápido sobre isso, porque senão todo mundo fica cansado. Aí fica live de 50 minutos, 1 hora, igual foi a última. No versículo, nós vamos pro versículo 16. Que Jesus fala sobre jejum. E do 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem um semblante triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você jejuar, perfume a cabeça
e lave o rosto para que não seja visto pelos outros que você está jejuando, mas pelo seu pai que está no secreto. Aqui nós voltamos novamente. Teatenai, teatro, performance, espetáculo. Teatro, performance, espetáculo. Qual que é a motivação que você está jejuando? Por que você está jejuando? Você está jejuando para se despir, para enfraquecer a sua carne, para enfraquecer aquilo que é mundano e deixar aquilo que é espiritual, aquilo que vem dos céus a florescer? Ou para jogar no grupo da igreja e falar que você tem 24 horas de jejum que você não come, tem 24 horas que você não come? Para falar no grupo lá das irmãs, do discipulado, para falar lá com seus colegas que você tem, aguenta 2 dias de jejum. Qual que é a motivação que você faz? O que é aquilo que te motiva a ficar sem comer? O que é aquilo que te motiva? Aqui nós temos novamente, né, essa contraposição de Jesus. A contraposição de Jesus, onde nós temos os fariseus, nós temos os saduceus, onde eles ficam nas beiras de esquina, orando com a cara toda amarrada, toda desfalecida, e Jesus fala: não é assim que se faz. Você está jejuando? O Deus que está no secreto, o seu pai que está no secreto, o que ele quer que faça? Que você vá, lave o rosto, passe um cheirinho, passe o desodorante, vai lá, vista a camisa, lava o cabelo, coloca o topete, coloca a pomada modeladora, coloca o gel. Tô pronto pro trabalho, tô pronto para servir. Que ninguém saiba que você está jejuando. Que só Deus saiba que aquilo era para enfraquecer a sua carne, enfraquecer o seu ego, enfraquecer o cão chupando manga que está dentro do seu coração. E nós continuamos aqui. E aqui nós finalizamos o bloco 2. Nós finalizamos o bloco, que é o bloco da religiosidade. Religiosidade secreta. Aquilo que você faz, como que é a sua motivação, se você está fazendo aquilo, qual o motivo? É só religiosidade, é só para você ter o ego aumentado. E nós entramos para a riquezas e senhorio. A riqueza. Nós saímos aqui do bloco 1, onde Jesus confrontou a religiosidade, confrontou aquilo que existe à primeira vista. E nós entramos no bloco 2, onde Jesus ele toca um ponto muito, qual que é a palavra? Muito sensível, que é a questão de como é que está sendo o nosso senhorio, de como que está sendo a governança da nossa vida. Nós abrimos esse bloco falando de algo que muitas pessoas às vezes deixam de tratar, deixam de melhorar, deixam de colocar na mesa, que é a questão de riqueza, de dinheiro, de suprimento, e a parte de como que nós tratamos isso como nosso Senhor, como isso nos gerencia, como isso nos governa, como isso nos guia num caminho. E nós entramos abrindo aqui o bloco 2 no versículo 19, tratando sobre a relação que nós, como discípulos de Jesus, temos com o dinheiro. Falando no versículo 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde o ladrão arrombam e roubam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha essa frase. Isso aqui é muito forte, porque não sei se vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente
A gente não mede o quanto nós estamos, o quanto nós estamos colocando em lugar de governança e colocando em lugar de senhorio aquilo que nós depositamos no nosso dinheiro. Já parou pra pensar que aquilo que você mais confia, aquilo que você mais tem e agrega o seu coração e deposita o coração onde você coloca mais dinheiro? Se você colocar, olha pra cima hoje, onde que você coloca mais dinheiro? Onde vai ser mais dinheiro? Depois de pagar a conta, pagar água, pagar a luz, pagar a academia, porque todo mundo é fit, né? Pagar o Whey Protein, pagar a Netflix, beleza. E onde que vai o restante do seu dinheiro? Ah, Matheus, não sobrou não, acabou. Aí quando acabou isso aí, pagou tudo. Ô, irmão, eu vou orar por você que você ganhar, o seu dízimo ser aí 10 mil, né? Essa hora que você for dizimar o seu dízimo ser 10 mil. Vou orar isso aí. Mas se sobrou, onde é que tá esse seu dinheiro? Já para pensar que aonde o nosso dinheiro está indo, geralmente é onde nosso coração está? E lá onde o dinheiro está indo, geralmente existe um altarzinho, um ídolo se formando. Ah, mas eu não adoro isso, eu não adoro isso. Meu irmão, um ídolo é tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar. É tudo aquilo que tira as primícias do Senhor. Basicamente, se você colocar isso na mente, se Deus, as primícias, não foi dado para Jesus, não foi dado a Deus, aí existe um ídolozinho se formando ali. Existe um ídolozinho se formando ali. E a pergunta que a gente vem fazendo para nos confrontar é: se alguém analisar seus últimos 3 meses de agenda, as finanças, onde concluiria que está seu coração? Fala. Pega, fala aí. Agora, essa é pesada. Para onde está indo isso aqui, ó? Para onde que está indo? Para onde que está indo? Tá indo para onde? Tá indo para Jesus? Tá indo para o Tudum? Tudum? Tá indo pros... Eu não sei fazer isso aqui. Games? Aí é um lugar onde uma seara que eu entro, que alguns tempos a gente perde o controle, né? A gente tem aquela falsa impressão de intelectualismo. Tá indo pra onde? Curso demais, livro demais. Tá indo pra onde? Se a pessoa analisar os seus últimos 3 meses, olhar a sua agenda, olhar os seus gastos, olhar onde você vem perdendo tempo, ela concluiria o que do seu coração? Vocês respondem isso aí. Versículo 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em você são trevas, que tremendas trevas serão essas? Aqui ele está falando da perspectiva, do contexto do olho bom, do olho ruim, tudo aquilo que você coloca, tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que ilumina a sua vida. É a avareza, é a sensualidade, é o olho de escassez, é o olho de acúmulo, é o olho de generosidade. Qual que é a ótica que você olha as coisas? Qual que é a perspectiva que você olha as coisas? A perspectiva de que, não, Jesus está no controle nessa situação ruim ou não? A perspectiva de que realmente eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho, eu vou dar com as minhas próprias forças. Qual que é a perspectiva que você tem nesse momento? Qual que é a ótica que você enxerga? Você enxerga os seus recursos como algo a acumular ou como algo a se distribuir? Recentemente eu tive um curso de finanças, e assim, o pastor que deu esse curso é um pastor, na minha visão, é um cara muito, muito bem sucedido, não só financeiramente, família, uma personalidade muito, eu me inspiro muito.
E ele fala, uma das coisas que ele falou sobre finanças, sobre prosperidade, é justamente essa pergunta, que eu justamente coloquei aqui, embasada naquilo que ele trouxe nesse curso. Falou, como que você enxerga os seus recursos? É uma fonte para acúmulo? É para você acumular? Ou é algo para se distribuir? Distribuir com generosidade, para financiar o reino, para financiar a obra, para você dar com abundância, lógico, né? Sem loucura, sem imprudência, com irresponsabilidade com a sua família, com a empresa, né? Provavelmente, geralmente tem, né? Com o trabalho, né? Mas qual que é a ótica que você enxerga a finança? Qual que é a ótica que você enxerga as situações, né? E esse versículo 22 e 23 quer trazer isso, essa contraposição também. Versículo 24. Ninguém pode servir os dois senhores, pois ou o odiará ou o amará o outro. Ou se decidir Peraí, vamos ler de novo, que eu já gaguejei tudo aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se decidirá a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem uma ministração do Brunão do Morada, Brunão da Casa Morada, né? Não sei se vocês conhecem, lógico que conhecem, né? Mas, enfim. Ele fala sobre. Em alguma parte da meditação ele fala realmente sobre o dinheiro e como ele teve muita dificuldade com o dinheiro, como ele passou por crises financeiras seríssimas, até o momento que virou um estalo na chave dele em relação à maturidade. Isso já é outro assunto, mas em maturidade em relação ao dinheiro. Que o dinheiro, muitas pessoas, eles sobrevivem com aquilo, com a renda, com o salário, com prolabore, elas sobrevivem. O cara é empresário, tira 10 milhões de reais, mas ela tem dívida de 20 milhões de reais, né? Elas sobrevivem. E ele fala que a nossa vida não é para ser em função desse dinheiro, não é para ser em função do mamão, para ser o gasto desenfreado, não é para sobreviver, é para viver sobre. Dinheiro, muitas vezes, nós encaramos como um fim, como algo a se alcançar. E muitas vezes deixamos de enxergar com a ótica, com o olho bom, de que o dinheiro é um meio, né, para se alcançar um fim. Quando nós colocamos dinheiro em um patamar onde não deveria estar, a maioria das vezes dá ruim, né? E uma das frases que o próprio Brunão fala que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Quantas vezes você colocou o dinheiro como senhor da sua vida? Quantas vezes você colocou o dinheiro como um governante da sua vida? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. E aqui nós finalizamos o segundo bloco. O segundo bloco, nós finalizamos ele e nós entramos na ansiedade e confiança e finalizamos com isso. No segundo bloco, Jesus, ele... eu desenhei aqui, né? Nós vamos entrar aqui no terceiro bloco, que é a parte de confiança, ansiedade e confiança. No segundo bloco, Jesus, ele acaba de dizer que ninguém pode servir a dois senhores, né? A gente acabou de ver aqui que ninguém pode servir a dois senhores. E que nós vamos entrar no terceiro bloco, ele expõe aqui que ele mostra o sintoma, que é geralmente o sintoma mais visível de que ainda não respondeu essa questão do senhorio, né? A questão mais visível de que ainda não se decidiu quem é o senhor da sua vida, que geralmente é ansiedade. Pessoas que geralmente não decidiram quem toma conta da sua vida, geralmente convive com isso. Ansiedade. Aqui eu não falo só sobre a ansiedade, aquela ansiedade crônica, que a gente muitas das vezes precisa de um profissional, e sim sobre a ansiedade de nós não nos colocarmos perante o Senhor, perante ao nosso... colocar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que traça os nossos caminhos, aquele que nos deu sangue e misericórdia para que nós prossigamos nesse caminho de redenção, né?
Bloco 2 eu nomeei aqui como ansiedade e confiança. E entramos no versículo 25. Por isso, lhes digo, não fiquem ansiosos pela vida, quanto ao que comerão, ao que beberão, nem pelo corpo, quanto ao vestirão. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Aqui, aqui quando ele fala sobre a palavra ansiedade, e aqui isso é onde nós entramos, né? Eu até anotei essa palavra aqui, que é a palavra ansiedade, sobre não ter decidido o senhorio, sobre não ter decidido o senhorio. Essa palavra aqui, se a gente for buscar na tradução grega, ela vem como... deixa eu anotar aqui para vocês. Assim, ó. Ela vem assim. Merinal. Merinal. Ela vem desse jeito. E isso, no grego, uma das traduções dela realmente é mente dividida. Aquela parte de indecisão na vida, de não tomar posição na vida, de não tomar as rédeas da sua própria vida, de não pegar essas rédeas que você tomou e entregá-las para Jesus. Essa parte de ansiedade onde Jesus está falando, se a gente for buscar na raiz, ele pega e traz isso sobre a mente dividida, sobre a ideia de preocupações simultâneas, sobre é por isso, é por aquilo, ah não, mas isso eu tomo conta, mas isso não, isso Jesus toma conta, não, mas essa parte aqui é o dinheiro que toma conta, essa ansiedade, o sintoma da falta de posicionamento, de trazer o senhorio de Jesus para a nossa vida. E outra pergunta, aqui eu estou fazendo vários tipos de pergunta porque é uma passagem muito confrontadora. Sua ansiedade revela algo sobre onde está a sua confiança real? Vamos lá, a ansiedade que você está falando. Você já parou para pensar que é falta de uma confiança real? Que você não está confiando em Jesus? Que você não está... E isso aqui, de novo, a ansiedade, essa ansiedade aqui, essa ansiedade é sobre essa palavra merinal, que quer dizer mente dividida, pensamentos simultâneos, falta de decisão do senhorio. Já parou para pensar isso? Versículo 26, 27. Observem os pássaros do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês os alimenta. Não valem vocês muito mais do que eles? Quem vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E aqui, eu vou repetir isso aqui que você quer. É lindo isso aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Falando assim, quem é você? Por que você está se preocupando? Se você se preocupar ou não se preocupar, eu sou o Senhor. E se você não me entregar a rédea, se você ficar preocupado, ansioso, pensamentos simultâneos, mente dividida, aquele que não entrega a rédea do Senhor, aquele que não entrega o controle, a governança a Jesus, sempre ficará com isso. Jesus usa dois argumentos aqui. E Deus cuida dos pássaros. Observem os pássaros no céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Quem não tem valor eterno, quanto mais cuidará dos filhos do reino. O pássaro não tem valor eterno. E eles não passam necessidade. E você? Que tem um valor eterno, que tem um valor eterno para Jesus.
E o segundo ponto que ele passa, que é a parte da ansiedade. A ansiedade a ansiedade não funciona. Ela não acrescenta em nada. Não resolve nada, não muda nenhuma circunstância. É um gasto de energia. É de você falar assim, ó, eu tenho tantas preocupações, mas eu quero fracionar aquilo que eu quero entregar para Jesus. Eu fraciono os meus problemas, as minhas conquistas, eu fraciono os meus boletos, eu fraciono a minha vida conjugal, eu fraciono a minha vida devocional, eu fraciono a minha vida ministerial, profissional, acadêmica. Tudo está fracionado. E tudo isso vem da onde? Da raiz do quê? A raiz da ansiedade, que é a mente dividida, a falta de entregar rédea, o senhorio, a governança para Jesus, a falta de você entregar a governança para Jesus. Você trabalha com responsabilidade e descansa na confiança, ou trabalha com ansiedade e não consegue descarregar de forma alguma todos os seus problemas? Versículo 28 ao 30, e aqui nós estamos já partindo para o final. E por que vocês se preocupam com roupas? Observe como os lírios crescem no campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, se vestiu como eles, como um deles. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno. Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, pessoas que não acreditam que Jesus é aquele que supre, é a provisão, é aquele que cuida tanto de lírios, coisas que não têm valor na eternidade. E ele compara que os lírios, Salomão, o cara mais top das galáxias na época do reinado dele, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza. Jesus fala que nem Salomão se vestiu tão bem. Nem Salomão, que era símbolo máximo de riqueza, símbolo máximo de moda, símbolo máximo de esplendor, símbolo máximo da última... da moda mais fina, das coisas mais finas, das joias, das vestimentas, do tecido, das iguarias. Nem ele pode se comparar àquilo que Jesus fala, com os lírios que são cuidados. Aquilo que Jesus, na sua simplicidade, ele coloca a mão. Salomão acumulou. Salomão teve a mentalidade do estoque, a mentalidade de ter tudo, de suprir tudo. Mas Jesus fala que essa não é a mentalidade que nós devemos ter. E nos chama homens de pequena fé. Homens que não têm as rédeas controladas por Jesus, as rédeas controladas por aquele que é quem faz tudo acontecer, a folha cair. 31 ao 33, portanto, não fiquem ansiosos, dizendo, o que comamos, o que bebamos, com o que nos vestiremos, pois pagãos é o que procuram essas coisas. E o Pai Celestial de vocês sabe que vocês necessitam de tudo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. De novo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O versículo é explícito. Aqui existe uma promessa, aqui existe um fundamento, aqui existe um pilar, aqui existe um fundamento teológico, que as coisas de Deus são prioridade. As coisas do Senhor são prioridade. A Ele é a premissa, a Ele é as primeiras coisas, a Ele é devida, a Ele é o direito das primeiras coisas. Quando nós buscamos, cumprimos esse princípio,
buscamos a cumprir aquilo que Jesus nos pediu para que nós buscamos, venhamos a buscar, venhamos a colocar, venhamos a tratar o querer, os caminhos, a vontade, tudo aquilo que ele nos determinou em primeiro lugar, ele fala: todas essas coisas serão acrescentadas, todas essas demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino em primeiro lugar não é uma instrução meramente religiosa. Não é uma instrução que a igreja A, a igreja B, a igreja C vai falar. Ah, eu sou tal, sou calvinista, sou arminiano, sou católico. Ah, eu sou do sei das quantas. Ah, isso não é religiosidade. Isso não é uma coisa doutrina, não é uma coisa litúrgica, não é uma coisa litúrgica. É um fundamento. É um fundamento. É uma construção, um eixo da vida, é um alicerce da vida em que tudo, trabalho, escola, faculdade, em casa, família, em qualquer lugar, em todas as posições, tudo aquilo que nós vamos fazer, que busquemos primeiro o reino dos céus. E versículo 34 para encerrarmos. Versículo 34, portanto, não fiquem ansiosos pelo dia do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. E aqui nós fechamos o terceiro bloco e finalizamos a live falando sobre uma instrução simples, sobre uma verdade e um fundamento libertador, que é: busquemos o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, e nos preocupemos com os dias de hoje. Oremos para que as coisas se resolvam, os nossos problemas de hoje. Não nos preocupemos com aquilo que vem amanhã, porque o amanhã tem o seu próprio mal. Jesus está falando para a gente ignorar o futuro e deixar de planejar. De muitas pessoas a gente entra no embate. Planejar porque as coisas são de Deus. A gente não está falando aqui para deixar de pensar no futuro, de vislumbrar um futuro, vislumbrar um querer, um sonho, almejar, planejar. Nós colocarmos isso no papel. Ele está falando assim que o peso da manhã não pode ser carregado hoje. O peso, a ansiedade. Quando nós entregamos as rédeas de Jesus, as rédeas para Jesus, a direção, nós entregamos e damos falamos que nós vamos seguir o seu caminho, o seu Senhor, o seu governador, o Senhor tem um senhorio, tem um governo sobre a minha vida. Você está falando assim: tá, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu quero um futuro, mas o Senhor é Senhor e eu entrego tudo aquilo que eu quero aos teus pés, mas eu sei que o que tu quer é melhor para mim. Você está vivendo o dia de hoje ou está sofrendo pelo dia de amanhã? Você está vivendo o agora, vivendo as pessoas que são na sua vida agora, discipulando as pessoas que Deus colocou na sua mão, liderando as pessoas que Deus proporcionou, te entregou na sua mão? Ou você está pensando em uma igreja com 5.000 membros daqui 10 anos? Você está pensando, ou você está deixando que Deus conduza de forma orgânica isso tudo para você? Deus é suficiente para você hoje? Do jeito que está a sua vida hoje? Do jeito que está a sua vida em todas as áreas? Independente de como esteja, ruim, bom, como você julgar. Deus hoje é suficiente para você? E é assim que nós encerramos. Eu quero pedir para você, você gostou desse seu joinha, seu comentário, né? Eu tô com esse negócio de YouTube aqui, eu tô mais influência que o Whindersson Nunes, tô mais influência que a Virgínia, tô mais influência que tudo. Então você deixa seu like, eu não sei se é aqui ou aqui, enfim, se inscreve no canal aí. É meio ridículo falar isso sozinho, mas compartilha com alguém que você gostou.